Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje. Começamos a Semana Santa. Semana esta muito especial, onde comemoramos a morte, o sacrifício de Jesus Cristo, mas também a sua ressurreição. Afinal de contas, estaremos no domingo próximo comemorando o domingo de Páscoa. Domingo onde vamos falar e também comemorar e glorificar a Deus pela ressurreição de Jesus. Quando falamos da ressurreição de Cristo, estamos falando que Jesus venceu. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu toda a maldição para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Começamos então o programa hoje dizendo exatamente isso. Jesus pagou o preço para que eu e você possamos ter vida e vida abundante. Você quer ter vida abundante? Então tome já a decisão de ficar ligado conosco no programa Palavra Urgente de hoje, porque certamente Deus irá abençoar a sua vida. Sem mais delongas, deixa eu convidar você para assistirmos a primeira parte da história de hoje. E durante toda a programação, eu quero falar com você sobre esta semana que será na Igreja da Graça uma semana especial, uma semana de vitória, inclusive aqui em Olaria, no nome de Jesus. Mas vem comigo, por favor, vamos começar a história de hoje. Põe aqui na tela. Primeiramente eu senti um cansaço, cada vez mais foi piorando, foi agravando. Os exames deram positivo para a Covid, né? Porque os exames tinham dado mais de 50% do pulmão dele comprometido. Eles achavam que em torno de 70% a 80% do pulmão dele, né? Foi no início da pandemia. Os médicos, enfermeiros naquela época usavam aquela roupa tipo de apicultor, porque era bem no momento, no pico da pandemia. Hospital, muita gente, o atendimento tinha que ser muito rápido em função da quantidade de pessoas. Eles simplesmente deram, né, as medicações, mandaram para casa, só que ele tomava e a febre continuava tipo 39, 40, subindo e nunca baixava. Ele não tinha ânimo mais para levantar. Foram quase 15 dias com 42 de febre. A gente começou a fazer uso dos recursos que a gente aprendeu desde o início da nossa conversão. Orar, determinar, repreender qualquer mal. Ouviu aí? Prestou atenção no que o Felipe disse? Apesar de má notícia, uma atrás da outra. Você viu? No começo da pandemia, ele foi diagnosticado com a Covid. Não se entendia, você deve lembrar bem, muita coisa sobre o problema. Os médicos, inclusive, não tinham decidido sequer qual seria o melhor tratamento. E muitas pessoas passavam exatamente pelo que ele passou. Iam ao médico e voltavam para casa medicados, mas a coisa só ia piorando. E ele disse, olha, nós fizemos o que aprendemos desde a conversão, que foi, é claro, buscar a Deus, clamar a Deus. E quando alguém clama, busca a Jesus, ele nunca deixa essa pessoa na mão. Ele socorre. Eu disse no início do programa e repito, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas maldições. Pagou o preço. Através da cruz, ele pagou o preço para que você pudesse ter vida abundante. E olha, nós vamos ver com a história de hoje, o nosso amigo Felipe, você vai ver que Jesus pagou o preço mesmo e abençoou a vida dele. Porque se está aqui no Palavra Urgente, é porque alcançou um milagre, alcançou a vitória. A obra da cruz na vida dele trouxe resultados. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vou pedir para você me acompanhar agora mais uma vez ao telão, porque iremos assistir uma reportagem sobre esse assunto, sobre o problema que estamos tratando aqui hoje. Põe na tela, por favor. A Covid-19 é um vírus com rápida transmissão global, provocando uma pandemia em 2020, afetando todo o mundo. Pode ser uma doença assintomática, leve, moderada ou grave. A febre, tosse, perda de olfato e paladar, dor de garganta e cabeça, congestão nasal e calafrios são alguns possíveis sinais da enfermidade. Até janeiro de 2024, a doença teve 38 milhões de casos confirmados
e 709 mil mortes, segundo o portal do Coronavírus Brasil. Só no Brasil, você ouviu? 709 mil mortos por causa da Covid. Foi uma doença, é um problema que trouxe sim muita tristeza, muita dor, sofrimentos, mas nós estamos aqui hoje para falar do que Jesus fez. Apesar da Covid ter alcançado o Felipe, você vai ver através do programa que Jesus o abençoou. Mas por quê? Porque ele buscou a Jesus. Talvez você esteja sofrendo um problema de saúde, um problema familiar, financeiro, não sei qual o problema que você está passando, mas eu venho dizer para você hoje, principalmente nesta semana, que é a Semana Santa. Jesus pode, quer e Ele vai te abençoar. Mas depende mais de você do que do próprio Deus. Talvez você até me pergunte, mas como depende mais de mim do que de Deus? A Bíblia diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Eu te pergunto, depende mais da gente ou de Deus? Depende da gente. Se eu e você, se nós crermos, veremos a glória de Deus. Crê em quê, pastor? Na obra realizada no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, repito o que eu estou dizendo desde o início do programa, Ele levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Espiritualmente, financeiramente, na vida familiar e fisicamente. E Ele sara mesmo. Daqui a pouco, inclusive, eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida. Então, fica ligado conosco, porque eu sei que Deus vai lhe abençoar. Mas vem comigo mais uma vez ao telão. Nós vamos assistir agora a segunda parte do caso do Felipe. Você vai perceber que, infelizmente, a coisa não estava melhorando, não. Mas, como eu sempre digo e repito mais uma vez, se está aqui no Palavra Urgente, é porque venceu e você também pode vencer. Preste atenção, porque você vai aprender a vencer hoje, no nome de Jesus. Põe aqui na tela. Em todo momento a gente olhava um missionário na TV, a gente orava com um copo d'água, a gente olhava as programações aqui do Rio Grande do Sul também, né? E ficamos na fé mesmo, na palavra de que Deus ia curar, né? Apesar dos olhos, no momento, não está vendo isso. Só que eu não tinha força para orar, a oração era só no pensamento. Mas teve um dia que a minha oração foi a seguinte, eu disse assim, Jesus, o Senhor soprou o fôlego da vida quando Deus fez o homem do pó da terra. E já muito mal, cada vez piorando isso, há muitos dias eu orei isso, eu disse, Senhor, o Senhor podia vir e soprar em mim o fôlego da vida. Mas não falei nada, não comentei nada com a minha esposa, até porque conversar era difícil. E isso já era no final do dia. Só que em determinado momento, não sei te dizer que horas que eram da noite, na madrugada, e quando o sono me venceu, eu senti que um calor se aproximou do meu rosto. E eu senti um sopro no meu nariz. E eu pensei que era minha esposa. Eu acordei depois daquele sopro, de manhã, cedo, o sol estava alto, eu acordei. E eu fiquei em pé, ela estava na cozinha, eu fui atrás dela. Pedi alguma coisa para comer depois de quase um mês. E eu levantei porque eu não conseguia levantar, não tinha como levantar. E eu fui até a cozinha e ela se surpreendeu de eu estar ali. Ouviu? Uma oração dizendo, Jesus, Deus, o Senhor soprou fôlego de vida no homem e fez ele viver. Sopra em mim. Foi o pedido dele. E naquele mesmo dia, como você ouviu aí ele comentando, pôde levantar na manhã do dia seguinte, aliás. Foi falar com a esposa, pedir até algo para comer. Acredito que ela deve ter tomado até um susto. Afinal de contas, há dias ele já não tinha força nem para falar, nem para comer, muito menos para andar. Mas Jesus soprou sobre ele o fôlego de vida. Eu pergunto para você, você precisa deste fôlego de vida?
Você precisa ver ou sentir Jesus soprar em você a vida. Talvez você esteja até perdendo a vida, perdendo a esperança, perdendo a alegria, perdendo tudo. Ele pode soprar em você a vida hoje. Só depende da senhora, do senhor, tomar mesmo a decisão de confiar nele. E repito, acreditar na obra realizada na cruz do Calvário. A obra da cruz foi algo extraordinário, que trouxe para todos nós a chance de ter não só a salvação, mas uma vida livre de todo sofrimento. Pois ele levou na cruz a nossa dor, as nossas maldições. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas agora eu vou pedir para você vir comigo mais uma vez à tela, porque nós vamos assistir aqui casos curiosos. Provavelmente vamos falar hoje nos casos curiosos da Covid. Preste muita atenção porque você deve lembrar, mas às vezes a pessoa esquece. O quanto essa enfermidade matou pessoas, esse vírus trouxe destruição. Mas Jesus abençoou a vida do Felipe. E o que eu quero dizer para você, ele também pode, quer e vai te abençoar. Vem comigo, vamos ao telão mais uma vez. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre o que aconteceu pós a Covid-19. Muitas pessoas foram infectadas, mas algumas delas perduraram com os sintomas por um longo período. E quando eu me refiro a longo período, são mais de 4 semanas, tendo fadiga, cansaço, dificuldades para respirar, dores no corpo, dores muscular. Mas um teste feito com 3.335 pessoas avaliou que algumas delas que tiveram esse período longo da Covid-19 acabaram tendo outros problemas. Nesse grupo era dividido. Alguns tiveram a Covid, outros não. E os que tiveram a Covid, eles, ao fazerem um exame de atenção e memória, cognição, foco, eles descobriram que quem teve a Covid por um longo período acabaram apresentando dificuldades cognitivas como as pessoas mais velhas, independente da idade que elas têm pós a Covid-19. Curioso, não? Muito curioso, parece até que a Covid trouxe um envelhecimento precoce a muitas pessoas. E é triste, porque trouxe sim muitas sequelas. Tem pessoas que até o dia de hoje estão sofrendo com as consequências desta enfermidade tão maligna, tão terrível. Eu vou dizer para você, é maligna mesmo. Mas para desfazer as obras do diabo foi que Jesus veio a este mundo. Não veio para me julgar ou julgar a senhora ou o senhor. Eu não sei se você conhece, mas a Bíblia Sagrada, ela fala no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Lá no versículo 16, ele começa dizendo o seguinte, deixa eu só abrir aqui e ler com você rapidamente. Ele diz assim, olha só, preste bastante atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouviu? Você já viu o 17? Ele diz que o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para isso, salvar. Não foi para acusar, não foi para condenar. Não foi para que você continuasse também tendo vida sofrida, desgraçada, derrotada. Não, foi para que você pudesse ter uma vida e uma vida abundante. Ele quer que você tenha essa vida abundante. E eu pergunto à senhora, o senhor, você quer essa vida abundante? Você quer a vitória? Então tome a decisão hoje mesmo de participar da oração que nós vamos fazer com um copo com água daqui a pouco. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Mas não só isso, eu quero insistir com você para que você venha participar também de um dos nossos encontros na Igreja da Graça em Olaria. Mas daqui a pouco eu falo para você o endereço e trago algo mais. Deixa eu só convidar você agora para vir comigo mais uma vez ao telão, porque nós vamos assistir agora a última parte dessa história. E você vai ver como Deus operou na vida do nosso amigo.
Vem comigo, por favor, ao telão. E ele chegou e me pediu o café. E eu fiquei assim, sabe, eu perguntei, tu tá bem? Ele disse, eu tô. Mas a primeira coisa que eu perguntei para ela foi se ela tinha soprado no meu rosto durante a noite. A hora que eu estava dormindo, ela disse, eu não soprei no teu rosto. Mas eu fiz uma oração e pedi para Jesus soprar vida. Para Jesus soprar vida em ti. Eu orei e eu não sabia da oração dele. E a gente vê que é a fé mesmo, né? A palavra se cumpre, né? Porque ela diz que dois concordarem, né, em oração, Deus ele vai fazer, né? E graças a Deus, Deus fez. Foi só procurar de novo os médicos, o atendimento, e foi constatado que eu estava bem, que eu estava curado. Eles falaram que foi um grande milagre, um dos poucos que sobreviveu, no caso, ficando em casa, porque só a febre foram ali em torno de 15 dias. E de lá para cá continuo fazendo a obra, que foi o que Deus me chamou para fazer, e há muitos anos tenho feito e quero fazer muito mais. Ele está bem, graças a Deus, né? Curado, para a honra e a glória do Senhor Jesus, sem sequelas alguma, nenhuma. Respirando bem, graças a Deus, perfeitamente. Caminhando bem, posso correr se for necessário. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus por ter entrado na minha casa e ter me dado mais uma prova que Ele se importa comigo. E Ele também se importa com você. Você acredita nisso? Então vamos orar, vamos falar com Deus? Aqui já está o copo com água. Você já preparou o seu? Prepara? Então vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, abençoa esta água. Pessoas doentes, oprimidas, aflitas, vão beber da mesma ou até ungir-se com ela. E eu peço ao Senhor, opere nestas vidas o milagre. Para a glória do teu santo nome, pois eu consagro esta água em nome de Jesus, e a todo mal eu dou uma ordem dizendo, vá embora e não perturbe mais esta vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga, assim seja. Amém? Beba da sua água. Graças a Deus. Meus amigos, nós já estamos caminhando para o finalzinho do programa. Mas antes de encerrar, eu queria convidar você para estar conosco durante toda essa semana. Hoje, segunda-feira, 9 e também às 19 horas, aqui na Rua Barreiros, 1195. Mas já nos preparando para a grande Sexta-feira Santa, quando teremos ali aquele momento especial, onde você vai passar pela cruz e receber a tua vitória no nome de Cristo. Então não fique de fora, venha estar conosco, venha participar, pois eu tenho certeza, Deus tem algo especial para você. Essa semana é a semana da sua vitória. Eu encerro aqui a minha participação no programa hoje, dizendo a você que amanhã estaremos de volta com fé em o nome de Jesus Cristo. Então fique ligado, vem um clipe musical agora e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Deus te abençoe e até lá. Convidamos a entrar e a ficar. Vem, recebe agora adoração e exaltação. A igreja está te esperando. Mais uma